Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis. Que alegria estar com você aqui novamente para nós conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, para a gente conversar sobre teologia, sempre de uma maneira muito bacana, muito divertida, leve, e onde a gente pode crescer aí ministerialmente, crescer pessoalmente, né? Que legal ter você aqui com a gente. Se por acaso você está ouvindo a gente pela primeira vez, não deixe de ativar aí as metodologias ativas que existem de você ficar sempre em contato com a gente, ativar o sininho, se inscrever, seguir nossas redes sociais aqui da FABAPAR, que vai ser muito importante para você não perder nenhum episódio e estar sempre por perto da gente. Se isso tem sido relevante para você, não deixe de compartilhar sempre. Isso nos ajuda muito a chegar cada vez mais longe e estamos contentes aí porque ainda não posso falar ainda, você vai descobrir quando lançar, mas a gente tem algumas novidades aí para esse tempo de praxis que nós estamos fazendo, desenvolvendo, e vem novidade bem legal aí para esses próximos dias, mas aguenta a curiosidade. Mas, para a gente conversar hoje, eu quero que o nosso convidado se apresente um pouquinho, e aí eu já introduzo esse tema tão legal que eu acho que ele faz uma distinção muito boa nesse período de final de ano. Tá bom, Thiago. Sempre uma alegria partilhar contigo e com a FABAPAR aqui do podcast Praxis. Eu sou Helder Cardim, sou chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil e ensino também no SBPV, Seminário Bíblico Palavra da Vida, e em tantos outros lugares. Que legal, Helder. Helder, pra gente falar um pouquinho sobre os cânticos, aí você me corrige se esse é o termo mais legal ou que é mais usado, né? Os cânticos a respeito do nascimento de Jesus, ou os cânticos sobre Jesus e tudo mais. Mas normalmente quando a gente vai falar sobre esse final de ano e os ambientes cristãos acabam falando sobre o Natal especificamente, sobre o nascimento de Jesus, não é comum, não é usual ouvir-se um pouquinho sobre esses cânticos. Até uma pregação ou outra, mas assim, eu não me recordo algo que não tenha sido uma pregação de igreja que falasse sobre esses cânticos. Por que será? Você tem uma ideia? Você que está se dedicando aí a estudar e falar nesses últimos dias sobre esses cânticos, como que você tem visto isso? Então, Thiago, eu vejo que essa sua percepção ela é infelizmente verdadeira, e eu diria que por vários motivos. Primeiro, por causa da carga teológica veterotestamentária presente nesses cânticos, né, e na observação que você fez também, né, nós tradicionalmente chamamos de cânticos do nascimento, e a carga teológica desses cânticos é impressionante. Cada um dos textos, né, seja o cântico de Maria ou o cântico de Zacarias, cada um deles costura algumas dezenas de textos do Antigo Testamento, não apenas citações de passagens do Antigo, quanto conceitos teológicos extremamente densos que vêm desde Gênesis, né? E no cântico de Simeão, lá no capítulo 2, e temos um cântico de basicamente um verso dos anjos, mas o cântico de Simeão, embora não citando
tanto o Antigo Testamento em termos de alusões a passagens bíblicas como os cânticos de Maria e Zacarias, mas há toda uma carga de expectativa messiânica veterotestamentária no Cântico de Simeão. E me parece, Tiago, que em geral as pessoas têm dificuldades em conectar os testamentos. Aqui entra o segundo motivo, porque eu vejo que eles não são muitas vezes expostos na igreja, né? Primeiro, pela a costura de textos do Antigo e a densidade teológica. Segundo, a dificuldade que pessoas têm de entender a conexão entre os testamentos. Terceiro, porque muita gente acha que por causa desses textos do Antigo, por causa dessa carga teológica, diz respeito predominantemente ao judeu e não ao cristão, embora mencione Jesus. Por exemplo, fala muito sobre a aliança com Abraão. Numa perspectiva mais descontinuista dos testamentos, o mais descontinuista vai dizer que isso diz respeito ao povo de Israel, diz respeito a algum momento ali específico do primeiro século, sem muitas implicações para nós cristãos hoje, né, para a igreja. E eu colocaria até um quarto aí, que seria o seguinte motivo, Tiago. Não necessariamente dos 4 cânticos que nós temos presentes em Lucas 1 e 2, mas, sobretudo, o de Maria é o mais preterido de todos. Eu poderia dizer que em toda a minha história de vida cristã, né, e já estou aí com quase 35 anos de vida cristã, eu praticamente não ouvi pregações no Cântico de Maria, pregações a respeito de Maria, por causa da tradição religiosa do catolicismo, né, que alça Maria a uma posição quase divina, e que, portanto, nós, de tradição protestante, acabamos sequer mencionando ou tratando Maria com medo de sermos confundidos com o catolicismo ou aparentar uma certa idolatria a ela, o que não faz o menor sentido, né? Preguei recentemente na nossa igreja o Cântico de Maria, né? A gente está numa sequência aqui nesse Cânticos do Nascimento, e para minha surpresa, várias pessoas me procuraram depois, né? Falando que nunca tinham ouvido uma pregação sobre Maria, né? Então, talvez pessoas possam até mencionar Zacarias, lidar muito mais com Simeão ou o pequenino Cântico dos Anjos, mas dificilmente Maria, né? Então, existe um certo preconceito que não faz o menor sentido. A vida de Maria é sensacional, né? Na minha lembrança ministerial, eu só me recordo de ter pregado o Cântico de Simeão, de fato. E de Maria, a única coisa que tenho é a música, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sim, lembro dessa. Só a música, mas aí tem que ser um tanto quanto velho de igreja pra lembrar dessa Ou música. às vezes algumas encenações, né, que a gente tem nessa época do Natal, em que ela basicamente recita, né, a pessoa que está encenando ali recita o texto, mas assim, em termos de pregação, exposição, ensino, praticamente zero, né, infelizmente. Agora, Helder, em off, quando a gente estava assim, se preparando um pouquinho para esse tempo aqui, você comentou sobre questões que unem esses cânticos, né? Então, falamos um pouquinho aqui sobre o fato deles não serem tão utilizados, tão difundidos assim, mas você falou pra gente sobre questões que unem esses cânticos, questões que são trabalhadas, não sei agora, tô aqui para te ouvir, né? São questões teológicas, questões que envolvem o próprio Jesus, por isso que os unem, né? Mas que questões são essas que trazem esses cânticos próximos um ao outro? Tiago, acho que o primeiro ponto que une todos os cânticos é o propósito de Lucas, né? E ele declara isso logo no início do seu evangelho, que ele tinha a intenção de escrever um registro histórico e ao mesmo tempo teológico crível, para que Teófilo e todos aqueles que tomassem contato com o seu evangelho chegassem à fé em Jesus. E então ele vai
né, nas suas pesquisas históricas, teológicas e tudo mais que ele fala, ele vai atrás desse relato sequenciado, cronológico do nascimento de Jesus, ressaltando personagens centrais nessa história, determinantes ou fundamentais para o cumprimento do propósito de Deus naquele momento da história. Embora sejam cânticos que tenham uma densidade teológica veterotestamentária muito grande, ele fala, por exemplo, o de Maria e o de Zacarias, vão falar sobre Abraão. E isso nos leva de volta a Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 22, a própria teologia de Paulo em Romanos 4, Gálatas capítulo 3, que vão falar que em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E que, portanto, a extensão da salvação aos gentios, e aí então chegamos no Cântico dos Anjos, quando fala sobre todas as pessoas a quem Deus demonstra o seu favor, e no de Simeão, que ele também estende a salvação em Cristo, não apenas para os judeus, senão também para os gentios, a gente vê que são cânticos que vão falar da salvação chegando a judeus, salvação chegando a gentios, porque seja judeu, seja gentil, todos eles estão em Abraão, seja pela descendência étnica, que não deixa de ser necessária a fé no Messias, seja entre os gentios, que ainda assim estão em Abraão, né? Todas as famílias abençoadas em Abraão. Então esse é um primeiro ponto, o propósito de Lucas, bem como essa centralidade de Abraão. Os textos falam muito sobre a salvação, sobre a redenção, perdão de pecados. São aqueles termos que tradicionalmente aparecem ao longo de toda a Escritura. Por exemplo, o Cântico de Zacarias fala que o Senhor visitou e redimiu o seu povo. O conceito de visitação está presente no Antigo Testamento, quando fala do Êxodo, está presente em Lucas abundantemente, está presente em 1 Pedro, capítulo 2. Então, visitar, redimir, salvar, perdoar pecados, que são basicamente termos que aparecem em todos os cânticos, vão nos dizer em que consiste a obra do Messias, a obra de Cristo Jesus. Um pode estar ressaltando mais a sua percepção de Deus trazendo certa libertação temporal, mas também uma redenção definitiva. Um pode estar ressaltando o momento exato e o local do nascimento de Jesus, como o Cântico dos Anjos, mas ainda assim fala que eis que vos trago boa nova de grande alegria. E o termo ali é evangelho. E o evangelho, que é Cristo, é o quê? A morte e ressurreição de Cristo para libertar pecadores. E aí a gente chega em Simeão, que também vai falar sobre o perdão. Então, os 4 cânticos falam para a gente sobre a pessoa e a obra do Messias. Eu diria tranquilamente, Tiago, que dá para a gente desenvolver uma cristologia muito sólida e muito extensa a partir desses 4 cânticos. Claro, tantas outras passagens da Bíblia vão preencher, né, e subsidiar essas compreensões, mas os 4 cânticos têm uma cristologia extremamente profunda e prática ao mesmo tempo para nós, né? Então, a cristologia une o propósito histórico, teológico da obra de Lucas, a conexão entre os testamentos, Antigo e Novo, a extensão da salvação de judeus e gentios. Eles, por exemplo, três desses cânticos falam sobre as virtudes das pessoas ali, Maria, Zacarias, João Batista, Simeão, e até uma pequena inserção ali no Cântico dos Anjos, quando fala dos homens a quem Deus demonstra o seu favor, né? Então, assim, digamos assim, em termos práticos, os 4 cânticos vão falar das virtudes espirituais daqueles sobre quem a graça do Messias, a misericórdia do Messias vem, né?
Olhando para tanta similaridade assim, Elder, você acha que poderia existir uma questão proposital do autor de reforço desses temas, né? Porque eles estão próximos um ao outro, o mesmo autor, e você acha que seria, né, uma construção de vocabulário de escrita proposital ao ponto de reforçar esses pontos? Sim, tudo aponta para que sim, Tiago, ainda mais quando nós olhamos para a obra de Lucas, nos seus 2 volumes, né, Lucas Atos. A gente tem que lembrar dessa construção teológica de Lucas, não apenas o Evangelho de um lado e o livro de Atos do outro, mas como uma obra única em 2 volumes, em que na medida que o Evangelho chega aos judeus, chega aos gentios e até os confins da terra, ressalta-se não apenas a obra de Cristo na cruz como um fato histórico, fundamental para a redenção, mas os efeitos práticos disso na vida cristã. Né? Tanto é que a teologia de Lucas, na sua teologia, Lucas vai usar muitos termos para falar sobre os salvos, né? Discípulo, cristão, os do caminho, né? Pessoas que não apenas experimentaram da salvação em Jesus, quanto estão tendo suas vidas transformadas e por causa disso são identificados diante da sociedade como seguidores de Jesus. Né, como esses do caminho de Jesus, pequenos cristãos. Então, tudo aponta para a gente que ressaltar essas virtudes cristãs não seja simplesmente para falar bem desses indivíduos, mas para, de alguma forma, modelar a vida de todos aqueles que são salvos em Cristo, que experimentam da redenção. E até eu diria, Tiago, que esse é um binômio que a gente tem ao longo de todas as Escrituras, né? É a expressão da nossa fé mais profunda no Evangelho e as implicações práticas, transformacionais ou vivenciais do Evangelho nas nossas vidas. E é interessante, né, que nos vários encontros que Jesus tem ao longo do Evangelho de Lucas, pessoas que foram verdadeiramente salvas por ele tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas mudadas. Então a gente já vê desde lá do início, né? Por exemplo, quando a gente volta para o capítulo 1 de Lucas, antes de ele falar dos cânticos, ele retrata o seguinte, capítulo 1, verso 6 de Lucas, falando sobre Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Né? Aí, quando fala de Maria, fala da sua humildade, fala do seu temor a Deus. Quando fala de João Batista, vai falar que ele cumpriu cabalmente, né, a sua função de ser precursor de Jesus. Quando fala sobre Simeão, fala que ele é justo e piedoso. Então, me parecem ser relatos que modelam em que consiste uma vida temente, uma vida transformada pelo Evangelho. O próprio verso que deu origem à oração, a oração de Maria, né, católica, bendita é você entre as mulheres, né? Muito interessante esse aspecto Porque numa leitura corrida, você fica assim se perguntando, tá falando sobre Jesus, mas o porquê desses tantos elogios que aparecem a essas figuras, né? De fato, ressaltar o que significa essas pessoas crerem na expectativa do Messias e viverem muito, muito show. Agora, E até interessante, Tiago, muita gente tem dificuldade com o Cântico de Maria, porque na primeira estrofe, né, no que seria uma primeira estrofe do cântico em si, ela fala muito dela. Ela usa um pronome pessoal, né, eu, meu, muito insistentemente. E numa visão muito equivocada, pessoas acham que ela está louvando-se a si mesma. Quando a gente volta para o encontro dela com Isabel, Isabel diz que ela é bendita e ela é a bem-aventurada porque Deus a escolheu
para ser a mãe do Messias. E é interessante, Tiago, até abrindo um rapidíssimo parênteses aqui, a gente não dá o devido valor a Maria. Infelizmente, cara. Né? A gente fala, até quando preguei na igreja sobre isso, eu falei, olha, nós estamos acostumados a ensinar nossas crianças sobre Davi, sobre Sansão, Gideão, Esther, Débora, Sara, Abraão e tantos outros, ressaltando como eles viveram diante de Deus. E estamos diante de alguém agora, Maria, que é ninguém menos do que a mãe de Jesus, em que o anjo chega e diz para ela, você é muito favorecida, o Senhor é contigo, e nós ficamos com medo de dizer para os crentes hoje que assim como nós nos espelhamos na fé de Abraão, de Davi, né, aqueles personagens de Hebreus 11, nós deveríamos igualmente nos espelhar na fé, no temor, na humildade de Maria. Isso não me torna um mariólatra, né? Mas quer dizer que essa mulher, ela representa muito bem o tipo de vida temente, humilde e submissa diante de Deus. Se a gente for olhar para educação infantil das nossas igrejas, quase que a gente é ensinado a odiar a Maria, né? Ou não toque em Maria, não fale com Maria, não conheça Maria. É verdade, Falar infelizmente. Com a gente não precisa mesmo. Agora, Helder, uma questão bem específica sobre o fato de serem cânticos. E essa questão teológica que envolve eles, porque vou falar de uma experiência pessoal nossa aqui, como cristãos nos dias de hoje. Eu, se for entoar um cântico agora, né, algo espontâneo, né, que vem a mim, provavelmente eu não vou ter uma questão assim teológica por trás, um preparo, uma esquematização, né? Eu sei que a gente tem que entender a estrutura do próprio autor, as fontes de onde Lucas foi e tudo mais, a maneira como ele escolheu organizar esses cânticos, né? Mas mesmo assim, né? Ao falar de cânticos, na nossa mente de hoje, ocidental, não cabe normalmente algo estruturado, né? Com relação a ir lá no Antigo Testamento, fazer conexão com o Novo, parece que é uma aula de teologia e não um cântico, né? Como que você vê essa relação entre ser um cântico, mas ao mesmo tempo esses cânticos terem essa questão toda estrutural? O que a gente consegue aprender sobre cânticos, então, na Bíblia e essa relação, né? Acho que ficou claro, tanto para ti como para o leitor, senão você dá uma completada aí. Joia, não ficou. Isso nos leva a algumas observações, Tiago, extremamente importante quando lidamos, por exemplo, com o livro dos Salmos. Tanto é que, tecnicamente falando, esses cânticos do nascimento de Lucas são salmos, né? Que seguem a poesia hebraica, o tipo de poesia hebraica que é muito mais semântica do que de rima fonética, né? O que quer dizer isso? Rima fonética, a gente pega uma poesia nossa, vamos lá, a gente tem uma estrofe de 4 linhas. A terminação da primeira linha equivale ou é exatamente a mesma da terminação da terceira linha, e a da segunda linha a da quarta. Isso é uma rima fonética, né? A poesia hebraica ela é basicamente de uma rima semântica. Isso quer dizer que o autor do cântico, do salmo, da poesia, vai para todo o vocabulário judaico, hebraico, né? E busca termos que pertençam ao mesmo campo semântico, seja de contraste ou semelhança, seja numa perspectiva crescente, né, que nós chamamos de um paralelismo climático, ou seja, antitético, quando nós temos um mas ali no meio, né, apresentando o lado oposto. Então, assim, Cântico, ele tinha por propósito construir uma ideia teológica, desenvolver uma perspectiva teológica sobre um fato, uma experiência, sobre uma verdade teológica anteriormente já revelada. Isso quer dizer, Tiago, que os cânticos do Antigo Testamento e esses de Lucas,
tem profundidade teológica impressionante, né? Eu falei que Maria e Zacarias costuram os textos do Antigo Testamento na forma de um cântico, dando a entender, inclusive, que eles não fizeram disso um cântico espontâneo. Eles compuseram mesmo, e Lucas pegou essa composição e citou no seu evangelho. Eles pararam para compor o texto. Talvez Zacarias tenha levado 9 meses, né, o tempo que ele ficou mudo. Maria, pelo menos algum tempo para compor o cântico. Então, assim, A viagem de Maria foi longa, deu para fazer bastante cântico na viagem, né? Eu entendo dessa forma, viu, Tiago? Que, assim, pela densidade teológica, Maria era uma profunda conhecedora do Antigo Testamento. Porque ela não tinha Bíblia em casa, né? A gente tem que lembrar disso. Zacarias poderia ter a Bíblia, né, o Antigo Testamento no templo, porque ele era sacerdote, mas Maria não tinha. Então, veja quanto essa mulher conhece de Antigo Testamento para compor esse cântico, né? Então, cânticos são obras teológicas. Cânticos são, antes de tudo, poesia. Antes de serem uma música, são uma poesia. Porque nem todos os cânticos do Antigo Testamento são necessariamente cantados, Tiago. E quando Lucas traz para a gente que Zacarias louvou ao Senhor, ou Maria louvou ao Senhor, ou Simeão louvou ao Senhor, não quer dizer que tinha uma bandinha ali atrás, né, tocando uma série de instrumentos presentes no Salmo 150, e Maria lá foi a dirigente do louvor, ou Simeão, né? A gente tem que entender que cânticos são, antes de tudo, poesia, podendo ou não ser musicados, né? E isso é importante também a gente entender, que Salmos não é o inário de Israel no templo do Antigo Testamento. Eram usados muitas vezes para exprimirem as experiências, as convicções teológicas ou a relembrança de fatos históricos, né? Um terceiro ponto dentro dessa sua pergunta é a seguinte: em geral, a literatura poética, ou também chamada de literatura ínica, exprimem as profundidades das emoções, dos sentimentos, das experiências do ser humano, né? No caso aí dos salmistas, é como se eles estivessem rasgando o coração deles diante de Deus, é como se eles estivessem se derramando diante do Senhor. E eu acho isso extremamente belo, Tiago, né? Por exemplo, todos nós somos normalmente muito impactados pelas músicas que nós cantamos na igreja, ou pela construção poética de algumas poesias declamadas na igreja, né? Embora tenhamos perdido um pouco desse hábito, né? Mas eu venho de uma igreja, na minha adolescência, na minha infância, que uma senhora declamava muita poesia e era praticamente impossível você não ser tocado pelas emoções com que ela declamava. Então, exprimindo a profundidade da experiência e do sentimento do salmista, aqueles outros que estavam lendo o cântico depois, ou entoando o cântico, eram igualmente conduzidos a uma mesma emoção, a uma mesma experiência, a uma mesma lembrança, né? Então, os cânticos, os salmos, eles têm por propósito replicar na vida dos adoradores as experiências, memórias, sentimentos do salmista, né? Então vejo que quando Lucas carrega tudo isso para o seu evangelho, fica imaginando, Tiago, Teófilo, né, recebendo esse documento. E ele lendo aquilo. Por exemplo, eu não consigo não me emocionar cada vez que eu leio a história de Simeão. Né, um pintor holandês, Rembrandt, tem para mim a melhor pintura dessa cena de Simeão com Jesus no templo. É um idoso, né, a cena, que eu consigo imaginá-la também, cada vez que eu leio a Bíblia, mas Rembrandt me ajuda a visualizar melhor, né? Você tem um idoso marcado pelo tempo, já na perspectiva dele, perto da morte, e ele tem um garoto de 8 dias no seu colo, e ele diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque ele já viu a redenção, né? Cara, isso é sensacional, sensacional. Né? Então, o cântico, ele tem esse poder de transferir para o adorador, aquele que está lendo, declamando ou cantando, as mesmas experiências, os mesmos sentimentos do salmista, né?
Você acha que a gente poderia fazer um processo talvez inverso de a motivação desses cânticos existirem, que como que se a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, ele é... Eu tô falando uma questão mais assim, mais de devoção agora, né? Entrando nesse ambiente mais de devoção. A vinda de Cristo é como que se a experiência é tamanha de que a única coisa que poderia se produzir a isso seriam cânticos. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sei lá, se talvez naquele tempo, né, a Maria, o Simeão e o Zacarias e os anjos, eles estivessem diante de uma conquista territorial de Israel. Talvez eles não tivessem produzido os cânticos. Talvez eles produziram porque era o nascimento de Cristo, demonstrando a magnitude que foi o evento do nascimento de Jesus. Sim, Tiago, com certeza. Tanto é que quando eu exponho os cânticos, eu ressalto muito alguns termos desses cânticos. Por exemplo, o cântico de Maria, né, lá em Lucas 1. A minha alma engrandece ao Senhor. Na versão latina desse texto, né, da Vulgata, é o termo magnificar. Tanto é que o nome do cântico de Maria é Magnificar. E quando você pega essa expressão engrandecer, ela é usada em outros cânticos também. Mais uma vez em Maria, ele volta depois no texto de Lucas para dizer que a postura mais adequada daquele que entende o que Deus está fazendo naquele momento é engrandecer, exaltar ao Senhor. Já Zacarias, ele começa com o termo bendito seja o Senhor, né? Por isso que o cântico se chama Benedictus, na versão latina. É interessante, Tiago, quando a gente vai para Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3, antes de falar sobre a salvação em Jesus, e tudo indica que Efésios 1, 3 ao 14, que é uma única sentença na língua grega, né? Seja um cântico, e ele começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, concordo contigo, diante da consciência, da verdade, de que Deus está definitivamente trazendo redenção ao seu povo, a postura mais adequada, ou a resposta mais natural é bendizer ao Senhor, é engrandecê-lo, é falar bem dele, é louvá-lo. Né? E eu vejo esse louvor, essa bendição, como uma resposta por tudo aquilo que Deus fez. Né? Eu não retribuo o que Deus fez, mas eu respondo ao que Deus fez. E é interessante até que, assim, em termos de construção verbal, construção dos tempos verbais dos cânticos, todos eles, Tiago, todos eles têm a consciência de que a história aguardava aquele momento. Eles constroem dessa forma. Então, eles estão diante da concretização de uma promessa. Eles estão diante dos seus olhos um garoto, um menino, que ele, Simeão, e depois Ana, né, a profetisa também na sequência de Lucas 2, estavam aguardando há muito tempo. Eles não estão diante de uma criança como tantas outras que eles pegaram no colo. Né? Então essa resposta de bendição, de louvor, de engrandecimento é a postura mais natural que nós podemos ter diante da salvação em Jesus. Se a gente pudesse brincar um pouquinho com a soberania divina, eu diria o seguinte: o judeu, ele não foi pego desprevenido com a vinda de Cristo. Ele aguardava isso, ele almejava isso, certo? Agora, ele foi de brincadeira, né? Talvez ele se negou a crer nisso, mas ele talvez tenha sido pego desprevenido com a morte de Cristo, né? Alguns possivelmente não esperavam. Eles esperavam que o Messias viria para reinar, para conquistar, para dominar, para, enfim, ser um grande líder. Por isso, talvez, esse momento de contemplação diante do nascimento,
ele é, no mínimo, distinto do momento de contemplação da morte e ressurreição de Cristo, tá? E daí eu vou tentar fazer uma aplicação para os dias de hoje. E eu queria saber como você tem visto isso. Nos dias de hoje, nós olhamos como sociedade, vou falar sobre o Brasil, tá? Brasil, minha igreja, minha vida, assim. A gente olha para um momento de contemplação na Páscoa, talvez maior do que um momento de contemplação no Natal. A gente celebra muito mais a morte e ressurreição de Cristo do que a gente celebra muito mais o nascimento de Cristo. Acho que uma coisinha que eu sugeriria como solução para isso, como motivação para isso, é que talvez o Natal ele tá mais com mais coisas em volta dele, né? O Papai Noel, o presente, as festas de final do ano e tudo mais. A Páscoa, o apelo do chocolate e do coelho, ele é um pouco menor, tá? Uma questão social. Agora, você enxerga isso também? E a minha pergunta é, será que não seria legal começarmos um movimento cristão de valorização cada vez maior do nascimento de Cristo para tentar, de alguma forma, socialmente equiparar a alegria do povo evangélico, tanto do nascimento quanto da morte? Sim, acho que faz todo sentido, Tiago, faz todo sentido. É verdade, né? Paulo fala que a ressurreição de Cristo é a autenticação da verdade do evangelho, né? Ele morreu e ressuscitou. E que, portanto, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas só pode morrer quem nasceu, né? Então nós deveríamos balancear ou equilibrar aí a nossa dedicação, a nossa celebração do nascimento à morte. Tanto é, Tiago, quando a gente fala da obra de Cristo, nós não deveríamos falar simplesmente da morte em diante. Porque assim, a encarnação de Cristo, cara, a gente poderia gravar um podcast só sobre isso, o significado da encarnação de Cristo. Mas resumidamente, a encarnação de Cristo é a presença da promessa de Deus em Gênesis 3,15, que ele fala da semente da mulher. É a representação da substituição penal que somente alguém santo e perfeito poderia nos representar como pecadores e oferecer salvação por meio da cruz. Ok? O nascimento significa essa identificação de Cristo com a nossa humanidade. E isso nos leva para Hebreus, né, quando fala que esse Jesus sofreu a nossa semelhança, tentações de tudo quanto é natureza. Isso só foi possível porque ele era homem, né? A nossa semelhança, Filipenses capítulo 2. Então, a encarnação de Cristo é uma doutrina que é muitas vezes esquecida. A gente fala muito da cruz, a gente fala da ressurreição, mas eventualmente não fala tanto do nascimento. Eu sei que nenhum de nós acredita que Jesus realmente nasceu dia 25 de dezembro, né? E que por causa de todo o aspecto mercadológico no mês de dezembro, comercial, muita gente rejeita a ideia de uma celebração do Natal. Eu confesso para você, Tiago, que, cara, para mim pouco importa se é dezembro ou não, eu vou celebrar nessa época que nós tradicionalmente nos acostumamos a relembrar, a mencionar e a cantar ou pregar sobre o nascimento de Jesus. Sim, temos que fazer isso celebrativamente, lembrar, pregar, refletir, cantar o significado da encarnação. Extremamente importante. Ele morreu porque um dia ele nasceu, né? E ele nasceu se fazendo semelhante a nós para nos substituir, para exemplificar e tudo mais, né? Helder, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse tempo juntos, como de costume, né? Nesses episódios que você tem aparecido aqui pelo Praxis, tem sido sempre muito legal, mas acho que esse, especialmente, foi um tempo muito gostoso mesmo. Muito obrigado. E que possivelmente você tá ouvindo a gente antes ainda do Natal, que você possa ter um bom tempo de festividade aí, tanto você, Helder, quanto você que tá nos ouvindo.
sempre tentando talvez esboçar nesse período do ano a mesma alegria e a mesma contemplação que os autores desses cânticos tiveram. Valeu? Valeu, Thiago. Privilégio de novo. Que Deus nos dê outra oportunidade aí pela frente. Um abraço, pessoal, e até o próximo Praxis. Até mais.